Se você quer montar a build perfeita ou simplesmente desbloquear todas as armas lendárias da DLC de Lies of P Overture, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar onde encontrar todas as 10 armas únicas e os 2 braços legionários, com localização, dicas e efeitos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Falz. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos e novidades do mundo dos games. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada e ajudar o canal a chegar aos seus primeiros 1000 inscritos. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. São todas únicas e muitas têm habilidades de fábula exclusivas. Algumas vêm de baús, outras ao trocar ergo de chefes e outras são recompensas de minigames. E vamos começar aqui com o arco real de chifre, tá? Que a gente acaba encontrando ele lá no hall da aventura, na seção de caça. E é um arco do estilo arco e flecha mesmo, tá, pessoal? E a habilidade de fábula dele é o tiro paciente, que é um pouco mais demorado para carregar, mas também causa muito dano. E o tiro com esquiva, que é uma outra habilidade que a gente acaba esquivando e atirando, tá? E é uma excelente arma para tanto combate à distância, quanto manter os inimigos aí longe, tá bom, pessoal? Galera, agora nós vamos pro Raio Lorenzini, né? Que a gente encontra ele na Zona Selvagem, atrás da parede de gelo indestrutível. Acho que depois de enfrentar o elefante mutante lá, né? E é uma arma do tipo lança explosiva. E as habilidades são um golpe explosivo com uma estocada singular, né? Digamos assim. A descrição dela, ela causa um alto dano com ataques potentes, né? Por conta das explosões. Ideal contra inimigos mecânicos. E agora nós vamos aqui para as Garras da Morte, né? Que a gente consegue trocando o ergo da Marquiona lá com o Klaus, tá, gente? E elas são lâminas leves, né? Que são as garras ali do estilo do Wolverine. E as habilidades são ali um corte no sentido combo, né? Que a gente vai apertando o botão e vai atacando ali sem parar, né? E essas armas aqui, essas duas garras, elas têm ali foco em agilidade, né? Ela é uma arma leve ali, com foco ali, se eu não estiver enganado, em técnica, tá? Que é ali uma build como se fosse de destreza. Essa daqui é uma arma muito interessante, pessoal, que é o Catavento do Maníaco, né? A gente consegue com um minigame lá no Jardim do Carnaval lá. É um tipo de arma gigante, né? Pesada. E ela tem a habilidade que ela carrega ali as espirais, né? Ela dá um corte mais forte com as lâminas girando, que ela é tipo um ventiladorzinho, né? E, cara, ela é uma arma muito diferente, porque ela parece um quadro de bicicleta ali com os ventiladores no lugar das rodas, né? Bem interessante. E essa daqui é a lâmina de solda do títere do futuro, tá? A gente encontra ela nos túneis lá do zelador e no setor restrito, tá? Ela é uma lança com dano do tipo fogo e ela tem ali um ataque que é um lança-chamas, pessoal. E na descrição da arma, ela é uma arma pesada com um excelente dano elemental de fogo, tá? Uma das mais fortes do jogo. Para lutas ali um pouco mais longe e tudo mais. La Vendetta, né? E a gente consegue ela como recompensa depois de vencer a chefe Veronique. E ela é do tipo ali massa pesada, né? Ela tem habilidades ali de explosões, que a gente carrega as explosões ali, ou um ataque bem pesado e explosivo também, tá? Na carga de fábula. E ela é puro dano, pessoal. Ela é uma arma pesadona e para quem gosta aí de builds com foco em tanque. Agora o Guardião de Ark, né? Que a gente pega ali próximo do fantoche esmagador, na zona de escavação, né? Ela é o tipo de espada, ela é bem equilibrada para falar a verdade, e ela tem a habilidade ali
que ela carrega a arma com eletricidade e também permite esquivas ali, né? As esquivas dela são ótimas, principalmente para enfrentar o último boss, tá? Que ele fica na segunda forma. Ele fica muito violento ali, muito rápido, e se você tiver tendo dificuldades, é uma ótima arma ali que você usa o especialzinho dela e você consegue esquivar mais e mais para longe, tá? E mais rápido também. É bem interessante ela, tá? Agora, pessoal, é a Cavaleiro Pálido, né? Uma espada do tipo... É uma espada longa, né? E ela se assemelha bastante com uma certa arma do Bloodborne, né? E a gente consegue ela trocando ali o ergo do Guardião Angustiado, tá? E a habilidade dela é um tiro de shotgun, né? Ela tem ali uma aparência parecida com uma arma, né? Com uma shotgun, mas é uma espada, pessoal. E se você acertar direitinho a habilidade dela, o tiro dela, na hora que o inimigo vai atacar, é como se fosse um parry, aquele parry que tem no Bloodborne, tá? E a massa do Evangelista Silencioso, né? A gente pega ela na proa do navio, na última área da DLC, e ela é do tipo massa de impacto direto, é uma arma bem pesada. E a habilidade dela ela joga ali veneno, né? No inimigo, ela fica até sua estamina acabar, as artes de fábula ali acabar, ela fica jogando veneno no inimigo, né? O foco dela, na verdade, é em dano físico, né? E ideal para equilibrar, para quebrar ali, na verdade, é a defesa dos inimigos. E agora, a queridinha, né, para quem viu os trailers aí da DLC quando saiu, a espada rosa de Moná, né? A gente consegue ela depois que a gente derrota o último boss, né, da DLC, depois que a gente finaliza a DLC. E é uma espada do tipo florete, né? Ela é uma espada leve e ela tem uma habilidade muito interessante que a gente utiliza aquele super especial que a gente viu na DLC, que tem os raios vermelhos, o Pi ali utilizando aí vários ataques de todos os lados bem rápidos ali, com aquele efeito muito bacana, com pétalas de rosa caindo. É o especial dessa arma aqui, é muito bonito, muito interessante, é uma arma bem legal pra gente estar usando, né? Ela tem um moveset parecido com a katana que a gente pega lá dos dois dragões, e é bem interessante ela, cara, eu curti bastante, achei bem interessante. Agora a gente vai falar sobre os braços legionários da DLC, que são 2, tá? E a gente começa com... A gente pega o primeiro ali, o Ícaro, né? Ele tem ali ataques com lâminas, conforme você vai aumentando ali o nível dele, você consegue lançar até 4 lâminas. E ele tem um especialzinho que, se você tiver barras de carga de fábula ali, você aperta o botão para utilizar o braço, né? Fica segurando ali, carregando, e aperta o botão para usar a arte de fábula. E saem as 4 lâminas e ficam girando ali ao redor do inimigo, causando dano. É um braço bem interessante, uma habilidade bem interessante em área, né? E o segundo braço que a gente pega é o Cataclismo, né? É um braço ali no estilo canhão, no tipo escopeta, para falar a verdade. Ele carrega ali a rajada do tiro e solta de uma vez. Ele tem ali uma distância bem curta, né? Como se fosse realmente uma escopeta, e é bem interessante. Cada arma tem sua personalidade, né? Mas o Cavaleiro Pálido é minha preferida ali em questão de estética e uso também, né? Claro que a gente tem o Florete, também ali a rosa da Rosa Moná, e tem também a que eu falei para vocês utilizarem ali, né? Que é a arma do Guardião de Ark, né? Que ele tem... deixa a arma com eletricidade e ainda você fica esquivando, né? Tem bastante armas aqui, tem umas 2 armas aqui na DLC que elas causam um efeito no personagem além da própria arma, né? Que é bem interessante. E um braço legionário que eu curti bastante estar usando foi o Ícaro, né? Por conta da questão do dano que você solta ali, o especialzinho, e fica causando dano no inimigo, e você consegue utilizar a arma ali para estar atacando o inimigo ali e contendo ele. É bem interessante, é um dano contínuo, né? Bastante interessante para combar. E visualmente eu acho que o Cavaleiro Pálido com Cataclismo fica bem bonito, né, gente? Armas ali, os dois com estilo
de arma ali, né? A espada que parece uma escopeta, o braço também. Enfim, achei bem bacana essa ideia no jogo. E esse vídeo aqui vai ficando por aqui, tá, pessoal? Mas antes de sair, me ajuda com um like e a inscrição, né, e um comentário. Estamos trabalhando para chegar aos primeiros 1000 inscritos aqui no canal e cada apoio de vocês faz muita diferença. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por acompanhar até aqui e deixa aqui nos comentários aqui quais armas e braço vocês mais curtiram. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.